Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade aqui. Vamos relaxar, vamos fechar os olhos, vamos conectar os nossos mentores, os mentores da casa, com todas as virtualidades que a gente escutar. Vamos levar os nossos pensamentos mais alto possíveis, nos pensamentos positivos, coisas boas. Vamos levar nossa mente todas os pensamentos negativos, e todas as dificuldades do dia a dia, porque aqui é uma casa de Deus, uma casa de é uma fraternidade de irmãos. Possamos levar os pensamentos para serem renovados pela nossa vida. Possamos estar atentos à mensagem que a espiritualidade revelou para nós. Porque toda a palavra que ouvimos nessa casa, ela vai ter uma semente que procura terra fértil no nosso coração. Que possamos fazer com que o nosso coração seja essa terra fértil, para receber a palavra, receber a semente, que a Chile vai depositar nas nossas mentes e no nosso coração. Que ela possa ser abençoada, iluminada e dirigida. Que nós saímos daqui abençoados com a palavra. Podemos receber essa palavra na nossa mente. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Sérgio. Na realidade, eu tenho que discordar com o Sérgio, né? Não sou eu que vou inserir a semente, sim, Jesus, né? A gente aqui só está como um facilitador, né? Assim, às vezes. E é engraçado, né? Que a gente estuda para fazer o Evangelho e quando a gente fala que primeiro é para quem está emitindo, porque a minha fala está mais próxima dos meus ouvidos, então eu sou a primeira a ser trabalhada em todos os momentos. E como a gente aqui tem os temas livres, é sempre um dilema a gente fazer uma preleção, trazer um tema. E essa semana, eu estava até comentando no curso mais cedo que a gente estava aqui, eu estava assistindo um vídeo do Jorge Larrat, e ele trouxe para mim esse conceito, essa ideia, que é o tema que a gente vai falar hoje, sobre a tolerância. E eu peguei um capítulo do livro do Divaldo Pereira Franco, que é psicografado pela Joana de Ângeles, que chama Jesus e a Atualidade. Como que Jesus é em termos atuais? E tem um capítulo que fala só sobre Jesus e tolerância. Então, o quanto Jesus, a gente pega essa figura de Jesus, não essa figura montada, estruturada, esse personagem, mas Jesus personificado pelo Cristo que ele é, né? pela mensagem que ele deixou para a gente. O jeito que Jesus era, a gente estava até comentando, né? A Milene comentou com a gente do Chosen, né? Você assistiu. Então a gente tem muitas ferramentas hoje em dia para trazer esse Jesus mais próximo, exatamente o que ele queria passar para a gente. Desmontando esse personagem que foi montado durante tanto tempo, né? E Jesus, ele era absolutamente tolerante. A gente tem várias passagens em que a gente demonstra a tolerância de Jesus com os outros. Ele só não foi tolerante em um aspecto, se é que a gente pode dizer isso. Na realidade, ele não gostava quando ele falava com os hipócritas, que são as pessoas que falam uma coisa, ensinam uma coisa e faz absolutamente o oposto. Então, de certa forma, nós todos aqui somos um pouco hipócritas, né? Porque a gente fala muito da fé, a gente fala muito da caridade, a gente fala muito do amor ao próximo, mas a gente não tem a tolerância e o amor e a caridade que Jesus ensinou para a gente.
Em muitos momentos a gente é intolerante, né? Então, por isso que eu trouxe essa tolerância à fala, porque ela está muito de acordo com o ser indulgente com o outro. Né? No livro dos Espíritos a gente diz que Kardec pergunta o que é caridade, a espiritualidade responde que é a benevolência, indulgência e o perdão. Né? Caridade não é dar cesta básica, nem tirar a nossa roupa que a gente não usa para dar. Isso é divisão de matéria. A gente já falou sobre isso, né? A caridade de verdade é indulgência, benevolência e perdão. Sermos indulgentes com o outro é também sermos tolerantes. É a gente entender que o outro passa por um processo e é o processo do outro, respeitar esse processo do outro com tudo. E não é só, eu respeito. Não, eu respeito a pessoa que tem um outro entendimento que eu tenho. A gente respeita mesmo? De verdade? A gente respeita o processo que a criança está passando? A gente respeita o processo que o nosso pai, a nossa mãe, né? A gente está passando de verdade? Então, acho que essa autoanálise que a gente tem que fazer o tempo todo, como São Tomás aqui não pede para a gente fazer, né? Essa autoanálise de você dizer assim, eu sou tolerante com a diferença, e a diferença é tudo, gente. É o fato do outro usar uma tatuagem, por exemplo, durante muito tempo eu achava tatuagens horrendas. Né? Eu era uma pessoa, oi, tudo bem, bebê? Eu assumo isso. Talvez seja um conceito que eu tenho que vem de uma outra encarnação, não sei. Mas é ser tolerante com que o outro entende que como o mundo funciona. Se outra pessoa acha que o mundo é quadrado e a Terra é plana, tem que ser tolerante. Quem eu penso que eu sou para dizer o que o outro tem que pensar? Sabe, abrir a caixinha? Eu tinha uma professora de história que ela falava assim, eu não posso dar uma machadada, hoje em dia não pode falar isso, né? Dar uma machadada na cabeça de vocês e botar o livro lá dentro. E em alguns momentos, a nossa intolerância, às vezes, a gente quer enfiar na cabeça do outro aquilo que a gente pensa. O jeito que a gente vê a vida. E em tudo, na forma religiosa. O jeito que eu me visto. O jeito que eu acho que meu batom, a cor é bonita. Sabe, tudo que a gente leva à vida. A gente tem aí os influencers digitais, que é para influenciar o outro como o outro tem que viver. A gente tem um monte de fórmulas de tem que. Como você tem que viver bem. Então, eu tenho que beber 600 ml de água antes ao acordar. Eu tenho que... Tudo isso é intolerância. Então, se eu acho que a minha vida, eu tenho que ter um corpo saudável, e eu acho que ter o corpo saudável é fazendo uma atividade física diária, eu falo para o outro, você tem que fazer. Ninguém tem nada. A gente não tem que imputar para o outro nada. Isso é ser o mínimo carinhoso, caridoso, o mínimo tolerante com o outro. E aí, o Joana de Ângeles começa assim, falando que em termos de psicologia profunda, vocês sabem que Joana de Ângeles tem uma série que chama Joana de Ângeles e a Psicologia Profunda. A questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. E ela ainda coloca o seguinte, aquele que erra, ele já leva consigo a culpa. Porque leva. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe, às vezes, o cometimento de uma falta. E ainda tem os outros para te julgarem. Então, vou dar um exemplo aqui mais esdrúxulo possível. A pessoa que comete um ato, tipo suicídio, um ato contra a própria vida, já é um ato de desesperança, já é um ato gravíssimo, certo? Aí vem toda a sociedade julgar.
depois. Não, porque ele se matou, porque né, ele devia para todo mundo, porque ele traiu a mulher, porque não sei o quê. Sabe assim, tipo, julgando. Então você dá um peso, uma carga ainda maior em cima dessa pessoa. Você né, pressiona mais o ombro dela ainda, que é o que Jona diz. Ele é uma falta de desumanidade. Então, você tem lá o cara que cometeu um ato, um homicídio, por exemplo. Ele já vai ser julgado pelas leis humanas. Ele vai ser julgado pela própria culpa. Porque a gente carrega isso. E vamos ser julgados pelo outro. E aí, Joana continua falando, porque o problema do pecado pertence a quem pratica. Então, o ato do outro pertence a ele, eu não tenho nada a ver com isso. Na constelação, a gente costuma dizer, e aí eu sou uma pessoa que absolutamente influenciada pelas leis do amor, né? Que as leis que nos regem, que as leis do amor, não é de Bert Helling, é de Deus, as leis do amor. Nós temos que ter respeito pelo outro, né? E não julgar. O não julgar que faz parte dessa tolerância. Só que a gente julga. A gente vira meio que um tribunalzinho, assim, sabe? Na nossa própria família. Então, vou dar um exemplo. O meu filho, ele teve um problema, sofreu um acidente segunda-feira passada. A primeira coisa, as pessoas, quando eu comentei, as pessoas falavam assim, mas ele estava como? Ele estava no celular? Eu falei, não, calma, 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 calma. Ele estava correto, estava tudo acontecendo corretamente, né? E aconteceu um lapso. Acidente, o próprio nome já diz, chama-se acidente. A gente não quer que aconteça. Não é, Liz? Você também passou por um acidente? A gente quer que aconteça? Não! É um lapso. Ainda tem outras pessoas para te julgar. Você já está se sentindo culpado porque você errou. Mas por que você errou? Você é humano, caramba. A gente tenta se afastar da nossa humanidade, de querermos ser perfeitos. Perfeito é só Deus. E ainda tem um monte de gente para julgar a gente. Então a gente não quer errar. A gente fica se culpando. Ai, eu errei, eu errei. Eu errei numa conta matemática, eu errei num cálculo lá. Cara, nós não somos máquina. A gente tem o direito de errar. O outro tem o direito de errar. Nós estamos nessa escola exatamente para a gente aprender. Então, ser tolerante com a falta do outro é a gente respeitar a nossa humanidade. A gente tem que entender e amar o fato da gente ser humano. Da gente ter a oportunidade de errar. Olha isso. A gente pode, a gente está nessa escola que é para a gente errar. Quando a gente fala, por exemplo, a gente está fazendo exercício matemático. O professor fala, é aqui que vocês têm que errar. Porque na hora da prova vocês não podem. Não é assim? Porque é ali que a gente está testando. E a vida é isso. É a gente errar, testar e dizer assim, desse jeito não funciona. Vou fazer de outro jeito. Né? Mas a gente ter pessoas julgando a gente, como a gente tem que proceder na nossa vida. Não, você só vai ser um bom espírito, um bom cristão se você fizer isso. Você não pode nem né, sair um pouquinho, senão, olha lá. E aí Joana fala que a culpa é uma sombra perturbadora na personalidade. E ela é responsável por enfermidades soezes causadoras das desgraças de várias ordens. E ela fala que é essa sombra que a gente imputa no outro quando a gente está julgando. Porque a gente julga o outro pela sombra que a gente tem. A gente julga o outro pelo que a gente tem. A própria psicologia fala que quando a gente aponta o dedo, quando a gente se insurge contra um defeito do outro, é porque isso está dentro da gente. Então, se eu me incomodo com gente que se atrasa, com gente que, sei lá, fala demais, eu falo demais, é porque isso está dentro de mim. E é algo que eu me incomodo tanto comigo que quando eu vejo no outro, aquilo fica assim, ó, latente. Você fala, meu Deus, está me mostrando aquilo que eu sou.
julgando as ações que considerem corretas no próximo, Joana diz, realiza um fenômeno de projeção da sua sombra em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo das suas próprias mazelas. Então eu julgo no outro, porque eu fico para não olhar para dentro de mim mesmo. Né? E ela ainda fala que na acusação, quando a gente acusa o outro, no julgamento dos erros alheios, a gente se depara com propósitos escusos e uma vingançazinha prazer, que ela fala, em constatar a fraqueza dos outros indivíduos que sempre merecem a misericórdia de todos, que todos esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. Então a gente sente um certo prazer em ver que o outro também erra. Ah, mas o outro também fez. Então eu também posso fazer. Não é assim? A gente sente um certo prazer em dizer assim, não sou só eu que sou errado. Não só sou eu que cometo erros. O outro também comete. Ao invés da gente ajudar o outro, dizer assim, não, ok, né? Vamos tocar e deixa isso passado. A gente sente um prazer em elevar aquele ato, aquele fato, não é? E aí ela começa a falar de Jesus, que ele sempre foi severo na educação dos julgadores da conduta alheia. Jesus era severo, ele não gostava disso. Mas Jesus era o mais tolerante das almas que esteve aqui. Vamos imaginar, vamos lembrar de Jesus quando ele estava, por exemplo, com a mulher adúltera. E aí, teve julgamento? De Jesus, certamente não. Mas teve de todos que estavam ali à volta. E ele ainda falou, atire a primeira pedra quem nunca. Então, às vezes uma frase minha é, atire a primeira pedra quem nunca. Tira a primeira pedra quem nunca cometeu um deslize, um erro, qualquer que seja. Pode não ser um erro igual aquele. Eu estava falando aqui no grupo. Chico falava que nós, todos dentro de nós temos um potencial homicida. Por que potencial homicida? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente só nasceu no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, na sociedade certa, enquanto a gente não comete. Eu, por exemplo, eu não sei. Eu não sei se o dia que eu me encontrar numa situação limítrofe, uma situação onde eu seja colocada na berlinda, eu não vou cometer um ato homicida, né? Então, assim, a gente não sabe dos nossos potenciais positivos e negativos ainda. Então, Jesus também, na parábola do bom samaritano, a tolerância de Jesus ao escolher um samaritano, que era considerado assim, a escória da época, ao ele conversar com a mulher samaritana. E ainda os apóstolos chegaram para ele e falaram assim, Jesus, você está conversando com muita mulher. O pessoal já vai começar a achar mal aí, né? Você anda conversando com muitas mulheres. E uma hora é a mulher adulta, né? Tem até lá na obra de Humberto de Campos, que eu até trouxe um dia aqui, de Pedro preocupado, né? Porque Jesus, né, conversava demais com as mulheres de má vida. E aí, como é que fica? Ele vai ser julgado. Aí Jesus fala, tô tão preocupado. Não é não? E ele também, o diálogo com Zaqueu, que era um cobrador de impostos, Jesus, ele estava entre todos, sem julgar, absolutamente tolerante. E a gente? Será que a gente consegue ser tolerante com todos? Todos. Será que a gente consegue? Eu tive uma experiência mediúnica, alguns 15, 20 dias atrás. Eu fiz uma psicofonia, né? Que é um famoso incorporação. Era um mendigo. Mendigo. Foi uma experiência tão gratificante para mim, porque o dialogador que estava comigo, ele até falou assim, que essa irmã se predispôs a
dialogar com um mendigo, mal cheiroso, andarilho, todo destruído. Quem de nós não é mendigo? Eu não estou dizendo que eu sou a pessoa mais humilde que existe, mas é uma experiência rica em humildade. E ele ainda falava assim: eu não valho nada para ninguém. Por quê? Ele é um esquecido. Ele foi um esquecido na Terra. Mas por que ele teve que passar por essa experiência? Não é? Por que eu tive que passar por essa experiência de dividir a minha mente, dividir os meus instintos com um ex-mendigo e um mendigo espiritual? A gente tem que ser tolerante. A gente tem que entender o momento do outro. Será que a gente está disposto, né, a entender que ele tinha um momento dele, que fazia parte da trajetória dele, era o aprendizado dele, a escolha dele? Para algumas pessoas, eu já até tinha dividido, que a gente fazia um trabalho em São Paulo, quando eu era jovem, posso dizer isso, né? Porque eu já não sou mais tão jovem, 20 e poucos anos, com os moradores de rua, com um grupo espírita que eu participava lá. Foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida. A partir de então, somente a partir de então, eu percebo eles. Onde eu estou e tem um morador de rua, eu percebo a existência deles. Porque a gente não percebe, eles são invisíveis. Precisa você conviver para você entender que aquela existência não é existência vazia e que as escolhas que aquela pessoa fez, eu não faria. Mas por que eu não faria? Porque eu tenho o meu próprio destino trilhado. E que aquela escolha precisa ser respeitada. Eu não posso impor para o outro e dizer assim, eu vou te dar uma casa agora para você morar. Ele morre. Não é o que ele quer. Tem gente que mora na rua porque gosta de morar na rua, que ele fala que o céu é o teto da casa dele. E, gente, está tudo bem. E é uma vivência de aprendizado, grande aprendizado. De grande humildade. Eu não teria essa coragem. Eu não sei vocês, mas eu não tenho essa coragem de morar na rua. Só de pensar, eu já começo a guardar dinheiro para poder não perder o teto da minha casa. É verdade. É verdade. Muitas das coisas que a gente faz de usura, de guardar dinheiro, é para poder a gente ter um teto sobre a nossa cabeça quando a gente ficar velho. O medo. Eles têm mais coragem do que eu. Porque eu não tenho essa coragem. Então, voltando à nossa tolerância. E aí, Joana, ela maravilhosa, como sempre, né? Ela fala que o julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, que gerou o problema do outro, demonstra o primitivismo moral do homem, ainda lobo do seu irmão. Então é lobo comendo lobo? Então nós somos o lobo do nosso irmão. A gente ainda dificulta e ainda abre mais o buraco do problema que o nosso irmão está passando. Então a gente é o algoz dele. Quando a gente pratica a intolerância. E a gente pratica das mais diversas maneiras. Tolerância religiosa, então, é básico. Como alguns já sabem, na gestão passada aqui da OAB, eu fiz parte do grupo de intolerância religiosa, da comissão. Obrigada. Comissão da Intolerância Religiosa. Sempre um excelente. Eu fui lá como representante do Espiritismo, da cidade, né, de Itu. É uma experiência incrível, porque eu falo que somente advogados, né, que têm a lei para amparar, conseguem ficar num cubículo de uma sala de várias religiões diferentes sem se matarem. Só. Né? Porque a gente sabe que se a gente fizer qualquer tipo de comentário a mais, se a gente passar a linha, é demais. Então, a gente precisa ter tolerância.
A religião do outro é do outro. O outro tem atabaque? Tem atabaque. E daí você não tem nada a ver com isso. O outro não acredita em Deus. É o outro. O outro precisa ser absolutamente respeitado. E não é porque eu estou fazendo uma concessão, eu sou boazinha. Sabe aquela história? Ah, mas eu tenho um monte de amigo de outras religiões, eu também respeito. Não é essa frase. É respeitar, é fechar o olho. O outro falou da religião dele, você fecha o olho. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com a vida que o outro, como o outro leva. Se o outro tem escolhas ou de gênero, por exemplo, que é uma coisa muito difícil de lidar para algumas pessoas. Se o outro nasceu num corpo que não condiz e que se entende como outra pessoa, é do outro. Você não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. E onde a gente encontra as maiores guerras, os maiores problemas no mundo, é porque essas religiosas, olha que coisa incrível. Enquanto a gente poderia estar cultuando o que todas as religiões cultuam, o amor, todas. Não existe nenhuma religião que diga assim, se matem. De verdade. A religião não diz nada disso. O que faz isso são os homens. Todas as religiões cultuam o amor, o bem-estar. No mínimo, quem faz a guerra é o eu entender que eu tenho uma verdade maior que a verdade do outro. Então a minha religião é mais verdadeira do que a do outro. Meu Deus é mais verdadeiro que o do outro. É assim? Jesus não ensinou nada disso. E entre os cristãos a gente tem isso. Dentro da própria religião tem isso. De você querer dizer como que o outro tem que viver. Então, para poder eu ser espírita, eu tenho que vir com uma roupinha fechada até aqui, né? Não pode mostrar nada. Os tem que, as regras do tem que é como o outro tem que se comportar. É assim que funciona? Não é. Nós, como cristãos, a gente não está. Uma vez eu ouvi isso numa palestra do Tadeu aqui. E eu me choquei. Porque o Tadeu falou de uma forma bem objetiva. Nós nós não somos cristãos de verdade. Porque para ser cristão de verdade, nós teríamos que seguir o que o nosso mestre nos ensinou. E de verdade, assim, na realidade, a gente não segue. A gente se diz cristão, mas a gente a gente é quase um cristão, né? A gente tem um querer ser, mas nós não somos. Hein? E essa questão da tolerância, né? Até para Joana de Ângeles, é uma questão tão preponderante, tão importante, do amai-vos, amar o seu irmão. Como que a gente ama o nosso irmão julgando ele? Como que a gente ama ele dizendo como que ele tem que viver? É um pretenso amor, né? Que ela fala que Jesus, mesmo diante lá da cruz, ele tinha uma proposta, que ele tomava-se de compaixão por todos e dizia, e ainda pediu para o Pai perdoar a gente. Eu digo a gente porque somos todos nós. Ele ainda diz assim, Pai, perdoa-os, porque é tudo criança, brincando de bonequinho de guerra, de Playmobil. Né? A gente é tudo criança. E aí Joana também fala, tem compaixão de quem cai, para a gente ter compaixão das pessoas que caem. E não botar o pé em cima da cabeça uma pessoa carcar mais ainda. É a gente que tem a obrigação de levantar o nosso irmão. Então ele está com um problema, seu irmão, sei lá, cometeu qualquer ato. Quem somos nós para ir lá e botar o dedo no nariz dele e dizer assim, você está errado. Não. Que nem uma vez um rapaz de uma bicicleta. Eu estava saindo com o meu carro, ele entrou com a bicicleta ele bateu na porta do meu carro, não amassou, não fez nada.
Mas ele caiu com a bicicleta e eu saí toda preocupada no meu carro. Eu estava correta nesse momento. Nesse momento eu digo que a gente nunca está. Saí e falei para ele assim, nossa, o que aconteceu? Você está bem? Você está precisando de uma ajuda? Quer que eu leve você no hospital? Por quê? Um carro contra uma bicicleta, certo? E ele enfiou a bicicleta na porta do meu carro. Nossa, rapidinho o rapaz levantou. Você vai ter que pagar porque você está errada, porque não sei o quê. Para cima de mim. Eu olhei e falei, eu virei da compaixão pro ataque. Eu falei, não, errada que é você. Você entende? Porque, né? Você virou o jogo. Só porque eu ia levar ele no hospital, independente de estar certo ou errado, gente, não é isso. A gente não estava julgando quem estava certo. Aí ele já queria que eu pagasse uma bicicleta nova para ele. Falei, não, a compaixão acabou aqui. A gente ainda vive nesse mundo, né? Onde a gente tem muito esses embates ainda, porque a gente não pode mostrar fragilidade. A gente não pode ser humano. A gente não pode ser amoroso demais com o outro, que o outro quer tomar vantagem. Olha só que coisa mais horrível, não é? E a gente precisa se proteger. E a gente se protege assim, sendo intolerante, com a falta do outro, porque o outro também é intolerante com a gente. Ah, se o outro faz, eu também posso fazer. Só que alguém precisa dar o primeiro passo. A gente precisa dar o primeiro passo. Da gente ser mais tolerante com os outros, com a idade do outro, né? Com o tempo de vida que ele tem, com a estrutura de vida que ele tem, às vezes a família, onde nasceu. Então a gente precisa ser tolerante, por exemplo, com o brasileiro. Porque a gente tem essa mistura de raças, que é lindo. É lindo a gente ser esse misto, porque nenhum brasileiro, de verdade, pode dizer sua origem. Se você for fazer o Genera, acabei de ganhar de presente da minha irmã, ganhei presente de aniversário, o Genera, e vou fazer. Ela já fez o dela, é muito interessante. Todos nós temos África, a gente é uma mistura, independente da cor da sua pele. Então, nós somos a humanidade. E o brasileiro é essa demonstração da mistura, que eu acho incrível. Né? Então, quando você viaja, você está para fora, e a pessoa pergunta, de onde você é? Você fala, sou brasileiro. Nossa, mas você não parece. Eu falei assim, mas brasileiro é assim. Ele é essa coisa linda, misturada, que é a humanidade. E a gente precisa mesmo ser mais tolerante. Conosco, mas muito mais com o outro. Para a gente ter a segunda parte do caridade, benevolência, indulgência e perdão. Certo? E aí eu vou finalizar dizendo que a gente precisa exercitar mais a compreensão, mais a indulgência, que faz parte do BIP, né? Do Benevolência, Indulgência e Perdão. Já disse até para vocês aqui o acrônimo. Aplicar o perdão, né? Por quê? Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Sem isso não tem como a gente evoluir, gente. A gente precisa, né? Vamos dar os próximos passos. E aí tem um texto que já está em Pensamento e Vida, do Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel. Eu vou pedir a permissão de vocês para lê-lo, que fala sobre a tolerância. Tá? Então eu já vou ler esse texto e já finalizar essa conversa que a gente teve aqui. Caso vocês queiram falar alguma coisa, completem, por favor. Então, Emmanuel começa assim, ó. Vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. Então, para progredirmos, né? As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude, que inspira a verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, não é conceito de superfície,
é reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Ele dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impossível e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe um veneno. É imprescindível tratar a ignorância com carinho medicamentoso, que dispensamos ao tratamento de uma chaga. Porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável num aleijão sem remédio. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, com o serviço incessante do bem. Quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Perdoar é olvidar a sombra, buscando a luz. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendam de pronto, nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Oferece-nos o Cristo modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se a deserção de Pedro ou a fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde, paz, renovação e segurança. É um texto mais comprido, mas aqui diz tudo. O quanto Jesus ensinou a tolerância, o amor, a indulgência e o perdão. E que a gente se denomina cristão, que a gente possa pegar esse grande aprendizado do Mestre e dizer assim, eu vou observar e vou tentar, no meu limite das minhas forças,
ser mais tolerante com a falta do outro, tolerante com o pensamento do outro. Graças a Deus. Ficai com Deus. Acho que a gente já finalizou, né?